E aí galera, depois que tivemos a confirmação dos gêmeos da Feiticeira Escarlate no Multiverso da Loucura, tive a ideia da gente trazer mais conteúdo sobre eles, mas dessa vez com momentos importantes dos quadrinhos. Claro que tem mais além dos de hoje, e se vocês quiserem vou continuar enviando para o canal. Vamos começar pela Queda, que é uma das HQs mais importantes da Marvel e tem um peso muito grande. No quarto capítulo é mostrado que a Vespa deixou escapar que a Wanda já teve filhos e por isso ela foi atrás da Agatha, querendo saber o porquê de não lembrar desses acontecimentos. Depois corta para o Doutor Estranho chegando na mansão dos Vingadores e contando toda a história. Aqueles ataques recentes eram obra da Feiticeira Escarlate e o poder de manipular a realidade. Mas o mago pensava que ela não fazia conscientemente. Como a magia criou um mapa, o Mago Supremo levou os heróis até onde a bruxa estava, e o Capitão América tentou argumentar que os dois já foram muito próximos e que só queria ajudar. O interessante é que os gêmeos da Wanda falavam o tempo todo. Um deles dizia que estavam ali para bater neles, e o outro que não porque os amigos a amam. O Capitão América entregou tudo quando disse que nada daquilo era real, que as vozes eram da própria feiticeira e não dos filhos, ou seja, estava lutando internamente entre aceitar a verdade ou viver a mudança na realidade. Depois disso foi só confusão e pancadaria. O Caveira Vermelha apareceu do nada e o capitão foi lançado para fora da mansão. A feiticeira disse para ficarem longe dos filhos dela e do nada começou uma luta com os heróis se atacando. Por isso, o Doutor Estranho teve que intervir e começar um duelo pesado com a feiticeira. A coisa ficou tão intensa que o Steven foi obrigado a usar o olho de Agamotto para mostrar a verdade. Argumentou dizendo para parar com isso porque a magia não era só dela, que é um ponto bem interessante, porque quando o usuário é muito poderoso e faz alguma coisa grandiosa, acaba perturbando ou chamando a atenção dos outros feiticeiros. Lativéria. Depois de todos aqueles acontecimentos da Queda e Dinastia M, Wanda ficou anos fora dos quadrinhos e na Cruzada Infantil isso mudou completamente. No capítulo 3, Magneto, Mercúrio e os Jovens Vingadores, vendo que encontraram um robô com a aparência dela, desconfiaram que era tudo obra do Doutor Destino. O Icano já pensou em usar os poderes para chegar até Lativéria e encontrar a mãe, o quanto antes, apesar do namorado dizer que não era seguro e tudo mais. Porém, enquanto a equipe dormia, o menino se teletransportou para o castelo, se passou pela feiticeira e entrou. Lá foi encontrado por ela, que quis saber o que era aquilo. Apesar dela não levar muito a sério as coisas que o jovem dizia, se mostrou paciente e, sem lembrar do passado, pensou que fosse apenas uma confusão. Tanto que no dia seguinte ia se casar com o Victor, que foi quem chegou de repente atacando o Icano. Os dois ficaram naquele ataque e defesa por um tempo com o mais novo, aproveitando para contar que a Wanda é a Feiticeira Escarlate, que teve 2 filhos com as almas colocadas em outros corpos. Mas o ataque do Destino foi tão intenso que desmaiou o herói, deixando bem claro que a feiticeira realmente não estava ciente do que acontecia, porque mesmo sabendo que o vilão tinha muitos inimigos, continuou querendo se casar, afirmando que são inimigos apenas porque não o conhecem tão bem quanto ela. Depois disso, Doutor Destino curou o Icano e admitiu que sabia que ele também só queria o bem da Wanda, deixando o menino preso pensando que não tinha acesso aos poderes. Só depois que a Wanda reapareceu já vestida de noiva e contando o quão apaixonada estava, mas que não reconhecia mais o Victor, e por isso quis saber tudo sobre essa tal Feiticeira Escarlate. O Icano disse que ia contar, mas só se ela o tirasse dali. Feito isso, os dois foram caminhando para fora e deram de cara com os heróis lutando com os guardas do castelo. Wolverine não perdeu a oportunidade, já partindo para cima da bruxa, tentando matá-la. O Icano se jogou para cima dele, explicando toda a situação, e como Logan não deu muita confiança, quem o derrubou com uma rajada de energia foi o Rapaz de Ferro. Resumindo, uma confusão.
Reconhecendo os gêmeos, depois que lembrou de tudo, Wanda citou o que tinha acontecido na queda, como queria que os Vingadores experimentassem a perda e encarassem os pecados do passado como ela encarou. Por isso os confrontou com suas falhas e erros. Enquanto falava, foi manipulando a realidade, criando uma frota de naves Kree e um exército de Ultron. Com as coisas saindo do controle e as criações atacando ela mesma, o Wicano se aproximou dizendo que os amigos e marido estavam vivos. Até ali a bruxinha pensava que os filhos estavam mortos e se culpava por isso. Então veio a revelação. O herói perguntou como explicar dos garotos idênticos chamados William e Thomas, com poderes mágicos e super velocidade. Ela, entendendo tudo, pediu desculpas por não ter reconhecido antes, e é aí que rolou aquele momento dos dois se abraçando e chorando. Já o Celery foi um pouco mais resistente, porque devido ao dia M, ela teria que pagar pelo que fez, então teve aquela relutância de continuarem afastados e tudo mais. Porém, acredito que não falou por mal. O Thomas estava acostumado a perder as pessoas e não ser tratado com carinho, aparentemente fazendo isso no automático para não criar um vínculo. Ainda assim, Wanda agradeceu por tudo o que fizeram e pela oportunidade de ver os homens extraordinários que os filhos se tornaram. Aí sim, o Celery se soltou mais e deu um abraço na mãe. E para terminar, vamos falar mais um pouco do super velocista, porque apesar dele ter menos destaque que o irmão, podemos ver uma evolução, principalmente na personalidade e laços que tem criado com as pessoas. Um exemplo foi sua aproximação com o David desde a época dos Jovens Vingadores até hoje começando um relacionamento. Inclusive na HQ de 2015 da Feiticeira Escarlate, ela comentou que ainda não era muito próxima dos filhos, mas em uma breve cena podemos ver um encontro com o Thomas tão próximo quanto o William. Outro quadrinho que com certeza repercutiu muito e eu vi bastante comentários foi X Factor de 2020, bem no fim do Hellfire Gala, quando o Celery encontrou o corpo da mãe e foi um desespero com os outros tentando tirá-lo de lá. É interessante reparar que apesar dele não ter aquele apego desde o começo, como foi com o Wicano, as coisas foram evoluindo com os anos e tem muito a ver com a personalidade, que agora é bem mais fácil de se abrir para ter sentimentos pelas pessoas. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!